Olá, caro ouvinte, sou Valdemilson Sales e estamos com o programa No Alvo da Bíblia. Temos hoje um programa muito especial, no qual você pergunta e nós respondemos. E temos aqui hoje o pastor Denis Silva para responder os questionamentos enviados por você. Certo, pastor Denis? Certo, meu querido irmão, estamos aqui com um prazer muito grande poder estar aqui trazendo a resposta para os nossos queridos irmãos em Cristo, né? E é isso. Show! Vamos para a vinheta e logo após voltamos com os questionamentos. Voltamos e vamos direto, aos questionamentos enviados pelos nossos espectadores. Pastor Denis, o primeiro questionamento que chegou para a gente é acerca do conceito de pecado, porque existe realmente dúvidas dos espectadores sobre determinadas coisas serem pecados ou não. Então, qual o conceito bíblico de pecado? Bem, meu irmão, essa é uma ótima pergunta, né? A Bíblia vai nos dizer em 1 João 1, 1 João 3, do versículo 4 em diante, que o pecado é quando você transgride uma ordem direta de Deus. Ou seja, quando você transgride a lei de Deus, você está cometendo pecado. O pecado é a transgressão da lei. Essa pergunta ela é importante porque o pecado ele já está predestinado na Bíblia, o que é o pecado. Não precisa o homem estar inventando pecado, porque hoje, isso é pecado, aquilo é pecado e tal. É importante que as pessoas que falam sobre o pecado, eles mostrem à luz da palavra. Ó, isso é pecado porque a Bíblia está dizendo que é pecado. O pecado ele já está pré-escrito na Bíblia. Não precisa a gente estar inventando mais porque já existe pecado demais, entendeu? Certo. Então, pecado, você vai ver, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 9, Paulo ele lista aqui alguns pecados, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Então, prostituir-se é pecado, impureza, lascívia, idolatria. Quem comete idolatria está cometendo pecado. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Olha o ciumento aí de plantão, viu? Iras, discórdias. Tem gente que vive semeando discórdias, não é? Dissensões, facções, invejas, bebedices. Tem gente que diz, porque a Bíblia não proíbe beber, ó. Tá falando de, né? Glutonaria, a pessoa que come demais, se adoece só de, não tem limite, né? Quando está se alimentando. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, qualquer coisa que você pratique, seja com pensamento, seja com ações ou com a omissão, que venha a ferir os padrões determinados por Deus, você está cometendo um pecado. No caso, não são só estes, Você citou como exemplo, Isso. mas todos quanto a Bíblia determina ou de forma ativa, com ação ou omissão, seria pecado, Exatamente. Mas como você destacou, tem que haver uma proibição de Deus, bíblica. Exatamente. Por exemplo, tem gente que proíbe as pessoas ir à praia, o crente ir à praia. Isso é pecado? Não, a Bíblia você não vai achar nada sobre isso. Então é importante, doutor Valdemilson, que quando alguém determinar para você, porque uma das coisas mais preciosas da Bíblia é a nossa salvação e a nossa liberdade. Perfeito. Então, se eu quero lhe tolir da sua liberdade, eu tenho que ter uma razão lógica para isso. E a razão lógica não é o meu pensamento ou o meu ponto de vista, e sim aquilo que a palavra determina, entendeu? Perfeito. Então, assim, pecado à luz das Escrituras, são proibições, são transgressões de proibições bíblicas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Uma outra pergunta que nos chegou foi acerca da influência da palavra sobre a vida da pessoa. Porque assim, pastor Denis,
muitas pessoas têm medo, né, Isso. da palavra lançada, seja uma palavra ruim, principalmente, né? Palavra ruim. Ah, eu amaldiçoo tua vida ou algo do tipo. Então as pessoas às vezes ficam com receio, né? Será que vai me acontecer alguma coisa de ruim ou não? Então, assim, qual o limite, né, do poder da palavra na vida das pessoas? A palavra, ela tem um poder, porque tudo é potencializado pela sua fé, pelo aquilo que você crê. Nós somos muito, a nossa vida, ela é regida pelo nosso intelecto, não é? Então, quando você já tem uma disposição a se sentir uma pessoa não valorizada, não, você não tem uma autoestima, então uma palavra pode destruir a sua vida. Nesse sentido, a palavra tem poder de lhe influenciar à medida que você se torna refém dessa palavra. Mas, biblicamente, Deus ele não dá esse poder para o ser humano dele ter o poder de definir o futuro da outra pessoa através da palavra, porque nós estaríamos numa situação difícil. Já pensou? Uma pessoa que quer ver o fim do seu inimigo, ou de alguém que ele constitui como seu inimigo. Rapaz, eu tomara que Fulano morra. morra. Ele estava morto. Isso. Outra coisa também, se a palavra tem poder como as pessoas dizem que ela tem, eu já seria o homem mais rico dessa terra, porque todo dia eu digo, amanhã eu vou ser rico, eu vou ser rico, entendeu? Claro que eu não digo isso, né? Mas quando você ouve a palavra e você potencializa isso, você se coloca como refém dessa expressão, né, dessa palavra que foi lançada contra você, é claro que psicologicamente você vai ficar abatido e você vai até cair numa depressão. Então aí vão dizer, olha, tá vendo como a palavra tem poder? De uma forma objetiva, de dizer que a palavra tem poder de destruir vida, não. Ela vai ter o poder se você dá essa. Agora, é uma coisa também importante que a gente diga, né? Que seja falado. A palavra tem poder? Tem. Mas é importante que se diga que cada um responde pelas suas próprias palavras. Ou seja, as palavras que saem da minha boca, ela não tem poder sobre a sua Sobre vida, minha mas vida. sobre a minha ela tem, porque eu vou prestar conta. Perfeito. Aí você diz, aí a gente vai ler, né? Sempre tem que ler o texto. Eu tô com um texto aqui, onde é dito o seguinte, ó. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 ao 21, diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, se você não controla a sua língua, você vai comer os frutos dela. Então, sobre a sua vida, ela tem poder, porque você vai prestar conta sobre o que você fala. Mas no caso, se você tem alguma coisa contra mim, né? Você iria falar algo de mal, né? Ou profetizar alguma coisa ruim sobre a minha vida. Não necessariamente que eu deveria temer, né? Que eu devo temer porque as suas palavras vão me ocasionar algo ruim, né? Exatamente. Perfeito. Ou seja, Deus ele não dá esse poder, né? A única palavra que tem poder realmente é a palavra de Deus, de transformar a vida e tal. Agora, a minha palavra, ela vai ter poder sobre a minha vida de trazer benefícios ou malefícios, né? Isso. Agora, se eu digo uma coisa para você, uma má palavra, e você faz de conta que isso não existiu, é claro que você está psicologicamente, biblicamente, espiritualmente preparado, e isso não vai lhe fazer não vai ter nenhum poder sobre isso. A questão da oração também, né? Tem aquela questão da oração contrária. A fulano de tal está orando para o outro se dar mal. Esqueça. Esqueça, porque essa oração não passa do teto. Entendeu? Já pensou se realmente, se Jesus desse o poder, né? Para as pessoas estarem orando contra e acontecesse de fato, né? Então, como você acabou de ouvir, não tenha medo, né, daquilo que as pessoas podem falar de ruim contra você, porque uma vez que você foi liberto pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus guia a sua vida, como bem falou o pastor Denis, e palavras ruins não atingem você de forma alguma. Deixa eu só citar outro texto aqui, que me veio a lembrança, o de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. É Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Então, se você está justificado por Deus, você está livre dessas coisas, entendeu?
A palavra que tem poder de mudar e de influenciar a sua vida é a palavra de Deus. Não fique aí, eu vou morrer porque fulano de tal me desejou mal. Não vá atrás Que disso. fulano de tal orou contra mim, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. A nossa quarta pergunta, pastor Denis, é acerca do dom de discernimento, Pronto. né? Como entender, né, no que consiste, na verdade, esse dom de discernimento e qual a importância, né? Se existe importância para a comunidade cristã. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja só, as pessoas não querem ser confrontadas. Não, porque eu tenho um dom de profecia e tal, então se tu não acreditar, tu é um incrédulo, tu vai para o inferno. Não é assim. Deus, ele nos dá essa prerrogativa porque ele sabe, ele mesmo diz aqui, que se Deus chegasse para o ser humano, para o crente, servo, dissesse assim, acredite cegamente, ele estaria nos colocando na mão dos falsos profetas. Mas ele sabe que isso é um risco para nós. Então ele diz, olha, cuidado, cuidado com os falsos profetas. Então, não é errado você provar os espíritos, porque é a sua vida que está em jogo aí. Outra situação, né? É a questão. Existem duas formas de você ter esse discernimento. Eu vejo as pessoas dizer assim: eu quero o discernimento de espírito. Só que elas se esquecem, isso aqui tem uma ponte lá com o que foi falado ainda agora, da questão do conhecimento. Não tem como uma pessoa ter o discernimento sem o conhecimento. Assim como ele não pode ser liberto sem o conhecimento, assim também ele não pode, né? Ter o discernimento sem conhecer as Sem escrituras, conhecer né? as escrituras. Aí o camarada não lê a palavra, não estuda a Bíblia e quer que Deus faça uma mágica na vida dele, entendeu? Sim, sim. Então, o dom do discernimento, para que é que ele serve? Quando uma pessoa está sendo usada ali, Deus lhe dá instantaneamente ali o discernimento, se aquele espírito é de Deus ou não. Se Entendeu? aquela palavra lançada de Deus ou não, Se né? aquela palavra é de Deus ou não. Entendeu? Perfeito. É por isso que fica difícil você ter esse discernimento, seu conhecimento. E a outra forma que você tem, que Deus também dá para nós sabermos discernir essa questão, nós encontramos aqui, ó, em Jeremias, ele diz assim, ó, Jeremias 28:9, diz assim: Por isso o profeta que anunciar a paz precisa esperar sua profecia se cumprir, antes de ser considerado um profeta. Realmente é enviado pelo Espírito do Senhor. Então, quando você não tem o discernimento para saber ali na mesma hora se aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus, aí tem uma outra forma, que é você esperar a profecia se cumprir. Isso. Se você. Aí sim. Por que é importante, é melhor você ter o dom do discernimento? Porque você não vai ter que esperar, Deus já está lhe dando ali instantaneamente. Senão você vai ter que ficar na segunda turma, né? Que é daqueles que Esperando. espera, vai se Isso. cumprir, não vai, né? Entendeu? Correto. Então, o dom do discernimento, ele é um dom do Espírito Santo, é um dom palpável, todos nós Necessário. necessário para que nós não sejamos enganados nesse mundo. Então, olhe, não saia acreditando aí em todo espírito, não, viu? E não fique aí com medo, porque você vai ser taxado de incrédulo. A palavra de Deus pede passagem na nossa vida, não é isso? Perfeito. Então, pastor Denis, nós queremos agradecer aos nossos ouvintes que mandaram as perguntas. Acreditamos que ficou esclarecido e voltamos depois com outro programa no Alvo da Bíblia. Amém.